Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, elas foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E sucedeu que elas estavam perplexas sobre o ocorrido. Então, 2 homens apareceram junto a elas com vestes resplandecentes. As mulheres ficaram cheias de medo e, voltando o rosto para o chão, eles disseram para as mulheres: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele falou a vós, quando ainda estava na Galiléia, dizendo que o Filho do Homem devia ser entregue nas mãos de homens pecadores e crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. As mulheres se lembraram das palavras dele, e voltando do túmulo, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, relataram essas coisas aos apóstolos. Mas os apóstolos não acreditaram nas mulheres. Essas palavras lhes pareciam como um delírio. Pedro, contudo, se levantou e correu para o túmulo. Curvando-se e olhando para dentro, viu apenas os lençóis de linho. Voltou para casa maravilhado com o que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, a 60 estádios de distância de Jerusalém, e iam conversando sobre todas as coisas que haviam ocorrido. Aconteceu que, enquanto eles discutiam e conversavam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Perguntou-lhes Jesus: Sobre o que conversais pelo caminho? E pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único peregrino que não sabes as coisas que aconteceram em Jerusalém nesses dias? Ele lhes disse: Quais coisas? Eles responderam: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, o qual foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. No entanto, apesar disso, hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao sepulcro, e não encontrando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais disseram que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e confirmaram o que as mulheres haviam dito, mas não o viram. Jesus então lhes disse: Ó homens insensatos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse em sua glória? Então, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que dizia a respeito de si próprio. Quando se aproximaram da aldeia, para onde se dirigiam, Jesus fez como quem seguiria adiante. Mas eles insistiram com ele, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e o dia está quase terminando. E entrou para ficar com eles.
E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o a eles. Então seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Eles disseram uns aos outros: Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava durante o caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Eles encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, que disseram: Verdadeiramente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, contaram as coisas que aconteceram no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles no partir do pão. Enquanto ainda falavam essas coisas, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. E ficaram assustados e com medo, pensando estar vendo um espírito. Mas Jesus disse: Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles ainda não podiam acreditar por causa da alegria, e estando maravilhados, Jesus disse-lhes: Vós tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus tomou-o e comeu-o diante deles. Ele lhes disse: Quando ainda estava convosco, vos dizia: Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito acerca de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fossem pregados o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio a promessa de meu Pai sobre vós, mas esperai na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Então Jesus os conduziu para fora até perto de Betânia, e erguendo suas mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto ele os abençoava, afastou-se e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eles estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.